chamar aqui Luiz Renato Vedovato, doutor em Direito Internacional, ele que também estava com a gente ontem aqui na live que a gente estava falando sobre o logo após a prisão de Maduro por parte dos Estados Unidos. Luiz Renato, muito bom dia para você, seja bem-vindo, tá nos ouvindo bem aí? Bom dia, André, estou ouvindo sim, muito obrigado pela oportunidade, bom dia, Frederico. Bom dia, professor. Estar aqui com vocês. Bom dia, professor. Professor, para a gente começar aqui a chamar o conhecimento do senhor Flor aqui, o que a gente pode reparar nas relações internacionais a partir do momento em que Donald Trump invade ali, prende o presidente, o ditador Nicolás Maduro, leva para os Estados Unidos para ser julgado como narcoterrorista, isso sem o aval da ONU, sem o aval da ONU, sem o aval de entidades ligadas às relações internacionais. Esse ataque, essa chegada ali, ela põe em jogo as relações internacionais, as relações entre não só os Estados Unidos e a Venezuela, como a gente viu o Brasil aqui também rechaçando essa atitude do governo norte-americano. A gente pode enxergar como um estremecer das relações internacionais, do diálogo? André, excelente sua colocação, e essa é uma reflexão que a gente tem, de fato, que fazer, porque houve simplesmente uma violação ao direito internacional, à Carta da ONU, a tudo que foi construído desde 1945, com o objetivo de manutenção da paz. E esse fato parece apontar para uma alteração nas relações internacionais. E eu digo parece porque a gente ainda não tem as consequências. É lógico que tudo indica que isso vai se consolidar, ou seja, o governo Maduro vai acabar, ou já acabou. Ele será julgado nos Estados Unidos, como aconteceu com o general Noriega lá na década de 90, provavelmente cumprirá a pena por lá. Se isso for confirmado, a gente tem uma reconfiguração das relações internacionais de forma profunda. Tudo aquilo que a gente construiu e imaginou ser importante no campo da segurança coletiva, a partir da construção da ONU, pode ser colocado de lado. Mas existe uma pequena chance disso não se consolidar, que envolve tanto questões internas nos Estados Unidos, quanto as questões internacionais, a posição firme da China, por exemplo, nesse momento, e também o comportamento errático do presidente dos Estados Unidos. Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer a partir de agora. Se principalmente for confirmada a manutenção no poder, de acordo com o que foi decidido pela Suprema Corte da Venezuela, da vice-presidente da Venezuela nesse momento, a gente pode ter uma continuação do sistema chavista, né, do regime chavista na Venezuela, e isso pode descontentar a todos e todas. Professor, mas, de fato, esse é um momento crucial. Desculpa, não? Não, Frederico, pois não. Pode concluir o raciocínio, depois eu faço a minha pergunta. Não, eu já tinha concluído. Obrigado, desculpa. Frederico, desculpa. A minha pergunta é exatamente essa. Nós vemos agora que nós passamos por um novo momento em que há uma perspectiva, há uma continuidade do regime bolivariano sem o Maduro, que também nem preparou um sucessor, né? Agora, do ponto de vista legal, esse governo se sustenta do ponto de vista do direito internacional, ou a simples retirada não significa que esse governo deixa de ser legítimo? Bom, sua pergunta é crucial também, porque a gente já tinha dúvidas com relação ao governo Maduro, né? Porque as eleições foram feitas como foram feitas, os resultados são bastante questionáveis, as atas das urnas não foram divulgadas, e a gente tem várias fotos indicando que quem ganhou a eleição foi, na verdade, o opositor. Mas a gente tem que ver essa situação em dois planos, né? No plano interno,
se a Suprema Corte tiver força para que isso se concretize, no plano interno, aparentemente, a vice-presidente estaria legitimada para continuar no poder. No plano internacional, as discussões elas ficam focadas na violação ao direito internacional, que é a retirada do governante anterior. Então, o cenário é um pouco nebuloso, especialmente porque existem duas declarações que, para mim, são antagônicas por parte do presidente dos Estados Unidos. De um lado, ele dizendo que ele que vai ficar no comando nessa transição, e do outro lado, dizendo que não haverá mais nenhuma incursão, pelo menos a priori, em terra, salvo se for necessário. Então, como que ele vai fazer para governar à distância? Ele vai precisar de alguém lá. E as indicações e a própria fala do presidente diz que ele não quer que os aliados da Maria Corina Machado estejam no poder. Ele disse textualmente que ela não teria condições de permanecer nesse cargo. Então a gente tem aí um desafio. E eu queria, se me permite, Frederico, destacar um ponto da fala do Trump, que vocês também colocaram aqui, que é a questão dele dizer que as petrolíferas norte-americanas foram confiscadas, né? Os bens norte-americanos foram confiscados. Veja, aqui a gente tem uma lógica importante que vale em todos os países do mundo, que são as suas riquezas naturais, especialmente a petróleo e riquezas minerais. Esses bens, na imensa maioria dos países do mundo, são do país. E quem explora, explora por uma concessão. Esse concessão é um contrato do direito administrativo, que também tem espaço no direito internacional, porque eu posso fazer licitações internacionais para fazer a concessão da exploração. A gente tem exemplos em vários lugares do mundo, mas essas explorações são feitas de forma precária, ou seja, isso aqui precária nos termos do direito, aqui mais especificamente do direito administrativo. Se o país entender que deve romper o contrato com essas concessionárias, ele pode fazê-lo, ele só precisa indenizar quem estava ali, os investimentos que fez. Então, me parece que ele deveria indicar se essas petrolíferas não foram, de certa maneira, ressarcidas pelos investimentos. Mas o rompimento de contratos é totalmente possível. O Brasil, por exemplo, teve uma empresa brasileira, a Petrobras, atuando na Bolívia, que teve os seus contratos rompidos no governo Evo Morales. E isso é entendido como possível no direito internacional. Sim, então, só dando não haveria violação aí. Só dando um contexto aqui, professor, e até para poder entrar na pergunta, foi no final dos anos 90 e depois em 2000, a Venezuela nacionalizou a indústria petrolífera, né, criou a PDVSA, destituiu algumas empresas norte-americanas, que a maior parte das empresas que exploravam o petróleo na Venezuela, em Maracaibo, né, principalmente no Orinoco, eram norte-americanas. Os Estados Unidos entraram com ações internacionais em painéis para tentar a restituição de prejuízos. Por exemplo, a ConocoPhillips foi em torno de 8 bilhões de dólares questionados que eles dizem ter a receber da Venezuela nesse acordo. A ExxonMobil são quase 2 bilhões. Né? Professor, dentro dessa situação, né, qual que seria o caminho para a restituição desses valores que os Estados Unidos reivindicam, né, se não fosse a questão dele ter entrado agora num conflito direto e assumido a posse, né, como ele fez no discurso de ontem? Exatamente desse caminho aí poderia ser, precisaria verificar se a Venezuela é vinculada a tratados internacionais de investimentos, né, tratados bilaterais de investimentos, e poderia ser o Banco Mundial o foro. Se não fosse esse o caminho, poderia ser uma arbitragem internacional.
mas é uma questão de ressarcimento, não é uma questão de direito de ficar com o contrato. A decisão nunca seria empresas que foram retiradas pelo governo X retomem a sua atividade. Não, seria o caminho de indenização pelo que elas investiram, porque os recursos naturais são entendidos como pertencentes aos estados, e esses estados podem conduzir os contratos da forma que entenderem melhor. Então isso é um caminho possível, sim, como você bem colocou. Certo. Professor, uma outra questão, aqui a gente tem eleições neste ano, né? Eleições presidenciais aqui no nosso país. Luiz Inácio Lula da Silva aí apontado nas pesquisas como favorito a ganhar essas eleições. Mais recentemente bateu uma química entre ele e o presidente norte-americano Donald Trump e acabou parte do tarifaço foi retirada, sanções ao ministro Alexandre de Moraes e também a esposa dele foram retiradas, né? A lei Magnitsky. E a gente tem a fala do presidente Lula, né, que publicou na Rede X, né, dizendo que o ataque à Venezuela e a captura de Maduro ultrapassam uma linha do aceitável. Ele pediu à comunidade internacional, através das Nações Unidas, para responder de forma vigorosa. Que riscos a gente corre? Eu acho que tanto o professor quanto para o Fred aqui, para a gente comentar sobre isso, que riscos a gente corre aqui de Donald Trump, por sua vez, resolver limitar de novo essas relações e resfriar essa química aí que bateu entre ele e o presidente brasileiro, professor? Essa pergunta é central também, André. E eu diria que Lula não teria outra saída que não fosse buscar o caminho do direito. O Brasil, como a grande maioria dos países do mundo, não tem como optar pelo caminho do conflito, porque a gente não quer investir bilhões de dólares em armamento e deixar a educação e a saúde cada vez mais prejudicada, como a gente tem historicamente no país. Então o nosso caminho é a saída pelo direito. E quando se vê uma norma violada, especificamente a Carta da ONU, né, o 2.4 da Carta da ONU, não tem como o presidente da República agir de forma diferente. As consequências disso vão acontecer. Pode ser que sim, o presidente dos Estados Unidos entenda que é um momento de esfriar as relações, porque o Lula não fez o que ele gostaria que fizesse, mas assim a gente ficaria refém eternamente, né? Então, não vejo outra saída para o presidente brasileiro, como não veria outra saída para qualquer outro presidente brasileiro que não fosse dizer que houve uma violação ao direito internacional. Então, vamos ver o que nos espera nesse ano a partir desse fato. Professor, agora do ponto de vista da ONU, né, foi chamado, né, um pedido de uma reunião do Conselho de Segurança agora na segunda-feira. Quais são as perspectivas de do que pode vir dessa reunião do Conselho de Segurança? Bom, os Estados Unidos têm o direito de veto no Conselho de Segurança da ONU. Então, qualquer tipo de decisão que possa prejudicá-los, provavelmente eles vetarão. Então, não há perspectiva de que a gente tenha uma solução para esse caso que seja prejudicial aos Estados Unidos. Talvez haja uma discussão posterior na Assembleia Geral, que aí nasce uma resolução, mas uma resolução que não é vinculante. A resolução do Conselho de Segurança seria vinculante, poderia autorizar algum tipo de uso da força. Como não há expectativa de que o Conselho de Segurança decida nesse sentido, pode sobrar uma resolução da Assembleia Geral, como foi no caso da Ucrânia, como foi no caso do conflito entre Israel e Hamas. Então, a gente teve algumas decisões que envolveram a Assembleia Geral que permitiram mostrar o sentimento da sociedade internacional, mas não teria efeito vinculante. Agora, aqui é curioso. Importante destacar, não, pode continuar, professor. Só destacar que essa construção dos 5 países com direito de veto, ela é um aprendizado
que a ONU aplica com relação à Liga das Nações. Na Liga das Nações, os países todos foram colocados no mesmo patamar. E aí, Estados Unidos, por exemplo, não quiseram participar, outros países saíram, o Brasil mesmo saiu no governo Arthur Bernardes da Liga das Nações, e a gente teve logo em seguida a Segunda Guerra Mundial. O ensinamento que a ONU traz é, se a gente não der algum destaque para alguns países que foram importantes durante a Segunda Guerra Mundial, pode ser que a ONU não sobreviva. Ela sobreviveu até aqui. Talvez seja o caso de repensar esse sistema a partir de agora. Professor, agora, não é curioso que o Donald Trump, que é um crítico contumaz das Nações Unidas, né, ele critica tanto o multilateralismo quanto ele critica diretamente a ONU. Ele fez uma dura crítica no discurso dele na Assembleia Geral. E ele vai usar justamente o recurso do veto da ONU para para proteger e garantir uma decisão dele, né, uma decisão unilateral e militar, né? É bem curioso ele ter essas duas medidas, né? Sem dúvida, é muito curioso. Eu costumo dizer nos meus artigos que a gente vive, especialmente a partir de 2001, depois dos ataques do 11 de setembro e da reação norte-americana aos ataques do 11 de setembro, o mundo do pós-direito. Até 2001, e isso foi marcante no fim da Guerra Fria até 2001, todos os países do mundo se comportavam de acordo com o direito. Mesmo que violassem o direito, eles diziam que estavam respeitando. Isso pode até ser remontado a 45 a 2001. Porque a ideia de ser regulado pelo direito era uma ideia inafastável dos Estados. Em 2001, com os ataques às Torres Gêmeas, os norte-americanos criaram uma justificativa para afastar o direito. Eles precisavam acabar com o terror. Criaram a guerra ao terror. E criando a guerra ao terror, eles criaram Guantánamo, sem respeitar as normas de Genebra, atacaram países sem autorização da ONU, como agora fizeram com a Venezuela, e sempre com um objetivo. O objetivo de acabar com as armas químicas, de acabar com o terror. Isso fez que o mundo entrasse num momento histórico do pós-direito. Aí a gente viu, depois disso, não só Abu Ghraib, né, a prisão de Abu Ghraib, mas a gente viu também os argumentos que levaram ao Brexit, que era uma desculpa, né, a migração vai acabar com a gente, então a gente precisa sair da União Europeia. Mas o fato central é que esses países todos queriam fugir das amarras do direito. Só que o direito, apesar de trazer amarras, ele traz institucionalidade. E a institucionalidade, para essas pessoas, ela é muito importante. Eles não querem as amarras, mas querem a força institucional do direito. Acho que por aí a gente percebe o quão profunda é essa contradição que você tão bem aponta. Pois é, trazendo aqui também outros ingredientes aqui para a nossa receita. Parlamentares democratas do Congresso dos Estados Unidos afirmaram ontem, né, no sábado, que foram enganados por integrantes do alto escalão do governo de Donald Trump em reuniões recentes sobre a Venezuela, né? Como o presidente, disseram, e seu gabinete negaram reiteradamente qualquer intenção de realizar uma mudança de regime na Venezuela ao informar o Congresso, não temos clareza sobre como o governo está se preparando para mitigar os riscos para os Estados Unidos, nem sobre qual a estratégia de longo prazo após a escalada extraordinária, dizem eles, de hoje, se referindo a ontem, disse a senadora Jane Shane. E também, olha, o governo mentiu para o Congresso e lançou uma guerra ilegal para promover uma mudança de regime e controlar o petróleo, escreveu o deputado Don Beyer, eu acho que é esse o nome dele mesmo, da Virgínia, em uma publicação na rede social X. Numa entrevista coletiva, né, que o Trump deu no sábado, ele afirmou que não foi plenamente informado sobre os planos para a Venezuela. Olha, essa informação aqui é curiosa, né?
bastante curiosa. Em entrevista coletiva no sábado, Trump afirmou que o Congresso não foi plenamente informado sobre o plano para a Venezuela por receio de vazamentos. Professor, como é que o senhor vê isso, ele não informar nem ao Congresso por receios de um vazamento? Bom, nós do direito internacional estamos muito preocupados com as ações norte-americanas no sentido de violação do direito internacional. Mas eu imagino como deve estar o constitucionalista, né? Aquele que estuda direito constitucional e vê como que um presidente da República viola as normas do seu país tão descaradamente. Então, lógico, aquilo que aparece como mais violado é o direito internacional. Mas para se chegar à violação ao direito internacional, muitas outras normas internas foram violadas. E além de serem violadas, o recado que o governo norte-americano passa à população de que o Congresso não é confiável, né, porque, afinal de contas, se ele está preocupado com o vazamento, ele está preocupado com a confiabilidade que ele tem nos membros do parlamento, né? Então, se ele não confia no parlamento, o que ele está dizendo para a população é, olha, essa classe política não está aqui para nos ajudar. E isso faz que ele concentre o poder. Isso é completamente distante daquilo que foi pensado pelos fundadores dos Estados Unidos lá no século XVIII. E nem é a primeira vez que ele está sugerindo alguma mudança na Constituição, né? A questão do direito dos filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos e a própria questão da reeleição dele, né? Ele já falou, negou algumas vezes, mas ele nunca tira esse plano de vista, né? Então, a ideia de uma Constituição americana que possa ser afrouxada, né? Então é mais um passo que ele dá nesse sentido para ele conseguir, de certa forma, viabilizar outros passos. Isso gera bastante instabilidade e insegurança jurídica dentro do próprio país, né, professor? Exatamente, Frederico. Isso mostra para a gente, aqui fazendo uma comparação, né, a comparação da Constituição brasileira com a Constituição norte-americana. A Constituição brasileira é muito mais evoluída que a Constituição norte-americana. É muito comum a gente dizer que a Constituição norte-americana é pequenininha, tem poucas emendas, e é lá do 1787, né, 1786, não me lembro exatamente a data da Constituição, mas lá do final do século XVIII, e é vigente até agora. Mas, normalmente, quem diz isso não percebe que a gente está diante de dois sistemas jurídicos diferentes. O sistema jurídico norte-americano ele é construído pelo judiciário, pelos precedentes do judiciário. Então, por exemplo, só uma passagem que tem a ver com a discussão que foi travada nos Estados Unidos no último ano, que é a estabilidade do funcionalismo público. Essa foi uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1930, na década de 30, perdão. E o que fez o governo norte-americano agora? Ele fez uma ação de violação para esperar a decisão da Suprema Corte para ver se a Suprema Corte mantém ou altera aquele posicionamento anterior. Então, no fundo, a instabilidade é muito maior porque eu posso violar a lei e esperar a Suprema Corte decidir. Foi isso que ele tentou fazer no caso da nacionalidade, aparentemente não foi bem sucedido, mas que está sendo bem sucedido na questão da estabilidade dos funcionários públicos nos Estados Unidos. Professor Luiz Renato Vedovato, doutor em Direito Internacional, sei que o senhor está com o tempo contado aí, já tem outro compromisso agendado para hoje, agora cedo ainda, 10h31, a gente te agradece muito a participação mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês e a gente espera que essa situação se resolva da forma mais pacífica possível e sem perda de mais vidas inocentes.